do União e Caridade. Epa, apareceu alguma coisa aqui. Vocês estão me ouvindo ainda aí, gente? Sim, vamos já. Sim, é que eu coloquei para gravar agora e aí aparece uma mensagem para você. Se aparecer mensagem, só dá um ok aí e a gente continua. Acho que ele saiu, né? Eu acho que ele caiu. Caiu. Tá entrando aqui, tá entrando. Agora sim. Agora estamos aqui. Estão me ouvindo de novo aí, gente? Estamos. Desculpa que vocês não me avisaram que ia gravar e quando apareceu uma mensagem aqui, recording in progress, eu falei, o que é isso? Tá bom. Agora eu entendi. Acabei apertando o botão errado aqui. Mas, enfim, eu estava dizendo para vocês que é muito importante a gente participar desses projetos, porque o momento que a gente atravessa é bastante complicado, porque nós estamos impossibilitados de nos encontrar na sede da Casa Espírita. Então, isso faz com que muitas angústias, muitas ansiedades sejam geradas, e isso faz também com que a gente perca muitas vezes a esperança se nós não estivermos muito focados na fé. Um monte de notícias, bombardeio de notícias que nós recebemos diariamente, nos deixa um pouco atordoados e a gente precisa ter um norte, a gente precisa ter um corpo que a gente possa segurar com firmeza para que a gente mantenha a nossa encarnação em curso e o nosso progresso bastante almejado, né, ainda em alcance. Então, muito importante que projetos como esse de estudos sejam feitos, sejam disponibilizados para os frequentadores das casas espíritas e de todas as outras religiões, evidentemente, para que a nossa fé se fortaleça, para que a gente possa continuar discutindo, para que a gente possa continuar entendendo que, principalmente, tudo isso que nós estamos passando é algo também que pode nos proporcionar progresso, que é algo também que pode nos fazer pessoas melhores se nós soubermos extrair a mensagem que Deus quer nos dar através das dificuldades que nós temos passado. E aí a gente vai chegando aí no momento em que fica aquela dúvida, né? Puxa vida, a vacinação está em curso e a gente já vai poder voltar ao normal, já não vai e tal, como é que será? Será que funciona? Será que não funciona? E essas perguntas vão deixando a gente agitados, as perguntas vão deixando o coração de muitas pessoas em turbulência, né? E isso acaba fazendo com que muitas vezes a gente perca um pouco o nosso foco, que é o foco do espírito imortal. Nós, como seres ainda muito mais próximos da primitividade do que propriamente da celestialidade, já somos muito mais amarrados à questão do instinto do que propriamente a uma questão de uma vida espiritual. Nós, apesar de estarmos estudando o espiritismo, ainda experimentamos a vida de um espírito como se ele tivesse uma única encarnação. Nós ainda não temos uma fé totalmente embasada e constituída no sentido de nós vivermos a vida do espírito imortal. Então, isso é complicado para nós, porque acaba fazendo com que, nas menores dificuldades, nós percamos esse foco de evolução espiritual. E dificuldades grandes como essa que nós estamos passando, grande parte da humanidade tem se sentido aí desamparado, desprotegido, e importante é que nós tenhamos sempre essa possibilidade de atracar nesse porto seguro que é o Evangelho do Cristo. Então, esses trabalhos que são proporcionados pela Casa Espírita têm uma função muito mais importante do que a gente pode imaginar para muitas pessoas, né? Então, o que a gente vai tentar fazer hoje aqui é mais um passinho nessa caminhada, né? Nós estamos estudando um livro muito interessante. Quem lembra o nome do livro? Vida? Quem lembra o nome do livro? Fala aí. Vida, Desafios e Soluções. Olha, prestem atenção nas 3 palavras que formam o nome desse livro. Primeiramente, vida. Segunda palavra, desafios. E terceira palavra, soluções. Tá? Então, vejamos que somente esse nome, o título do livro, tá? Já seria para nós um grande motivador, né? Porque sempre que a gente fala em desafios, a gente vai chegar a encontrar soluções para esses desafios que nos são colocados. E vários capítulos aqui, todos os capítulos desse livro, basicamente, trazem um tipo de desafio para a nossa convivência com o próximo. E hoje a gente vai falar sobre um desses desafios, tá? Qual é o capítulo de hoje?
Senhores, hã? A criatura astuta. Vejamos que a gente vai ter uma historinha muito legal, uma historinha da mitologia grega contada nesse capítulo, tá? E vai falar sobre a questão da astúcia. Porque, a princípio, né, quando a gente fala numa questão de astúcia, a gente pode pensar assim, mas ser astuto é bom, porque ser astuto significa ser esperto. Ser esperto é bom para que nós possamos tirar vantagens das situações que nos são apresentadas. Então, a gente pode até pensar, a princípio, numa coisa boa. A astúcia como sendo alguma coisa importante para que nós tenhamos sempre, né? Tem uma historinha que é contada, uma historinha da mitologia grega nesse capítulo, que é muito legal, é bastante interessante. Ela fala sobre uma historinha de um rei. Eu vou pedir a vocês para fazerem... quantos nós temos aqui presentes, hein, nessa reunião? 14, com você. Olha, que maravilha. Me fala um pouco sobre a metodologia que vocês utilizam. Todos vocês que estão assistindo essa reunião aqui têm o livro? Eu não estou com acesso aqui às carinhas de vocês. Deixa eu ver se eu arrumo uma programação aqui para ver a carinha de vocês todos aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Não, eu acho que está aqui, ó, participantes. Legal. Não, mas não consegui, não. Não deu certo Deu certo o meu esquema aqui, não, de conseguir ver a carinha de todos vocês. Eu não tenho, pelo celular, eu não tenho essa opção, não. Mas legal. Todos vocês que estão participando aí, vocês podem responder. Vocês têm o acesso ao material? Ou vocês têm o material aí em mãos? Breno, a maioria, acredito que todos, né, tenham sim o acesso ao livro. Ou maravilha. Porque aí ou o livro em PDF. Não, tudo bem. Porque aí eu não sei se vocês estão com o material aberto aí diante de vocês agora. Eu vou pedir a vocês que me ajudem na coordenação aí, porque eu queria que vocês fossem passando os parágrafos da história. A gente não vai ler a história toda, é uma história longa, tá? A gente não vai ler a história toda, mas tem algumas partes que eu gostaria muito de falar com vocês sobre ela, né? E a gente vai ter uma história, basicamente, em resumo, a história conta o seguinte: a história fala sobre um rei, né? E esse rei tinha uma ascensão muito grande sobre o seu povo, né? E ele, em certo momento, ele começa a ficar preocupado porque o seu reino estava vivendo tempos muito complicados, né? Tempos de escassez, ele tinha certas dificuldades com isso, né? Então, eu vou pedir a vocês aí que me tragam um voluntário para começar a fazer essa nossa leitura do primeiro ponto, aí depois eu vou interrompendo vocês e comentando, pode ser? Quem é a primeira vítima, ou o primeiro voluntário a falar aqui conosco? Aí vocês vão... Quem está na coordenação... Opa, quem está na coordenação vai abrindo o microfone aí para os voluntários, por favor. Tá. Vamos lá. A criatura astuta. Isso. Com variações, narram os mitólogos gregos que a cidade de Corinto, quando em determinado período era governada por Sísifo, apresentava-se árida e desprovida de fontes de recursos para a própria manutenção. Está seguindo, Rodolfo. Continua? Por favor, Rodolfo. O rei mitológico, para a preservação da cidade e do seu povo, mantinha um verdadeiro exército de assaltantes que atacavam os viajantes imprevidentes, que se viam obrigados a passar pela região, demandando outras áreas. Eu quero começar a discussão a partir desse ponto, onde entra a questão dos assaltantes. Eles tinham um exército de assaltantes e muitas pessoas... A cidade de Corinto ficava numa posição em que muitas pessoas precisavam passar por ela, cruzar essa cidade para poder chegar a outras partes, né? Para outros locais lá daquela região. Então, o que o rei fazia? Na época de vacas magras, lá na época de escassez que ele tinha, ele montou um exército de pessoas que eram treinadas para assaltar. E todos aqueles que passavam por ali eram roubados e as riquezas daquelas pessoas eram trazidas para alimentar o povo daquela cidade. Eu quero começar por aí, eu quero começar abrindo para que vocês possam me deixar algumas opiniões, né, sobre o que acham dessa situação do rei montar esse exército de assaltantes para alimentar o seu povo.
Quem gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Um rei e o seu reinado perdidos. Uhum. Boa frase para definir essa situação. Um rei e um reinado perdido. Alguém mais? Além do Rodolfo? Por favor. Ih, eu não tô te ouvindo bem. Acho que o teu som está muito longe aí. Vamos de novo. Almir, acho que o teu som está longe aí, cara. E o Almir está sem som. Breno, o Almir acabou de entrar. Eu acho que o som dele está aberto, ele não é para comentário, não. É porque ele acabou de entrar, ok? Entendi. Então tá. Quem mais está falando aí, então, sobre essa questão do exército montado pelo rei para poder suprir as cidades? Eu acho que é uma grande irresponsabilidade desse rei para com o seu povo. Porque ele tinha que suprir as necessidades, dando um jeito, de uma maneira correta, já que ele era um rei, e usar desses artifícios, né, espúrios para isso aí é uma grande mostra realmente, vamos dizer assim, a baixeza moral desse rei, a irresponsabilidade para com aquele povo ali. Eu acho que o Raulino toca num ponto interessante, que é essa questão da moral. A gente vê que os princípios morais do rei, na sua forma de governar, já eram desviados quando ele coloca pessoas treinadas para assaltar, para subtrair bens, valores de outras pessoas que ali passavam, sabendo ele que aquela passagem era necessária, caso contrário, as pessoas teriam que desviar seu caminho por muitos e muitos quilômetros. Então, as pessoas acabavam tendo que obrigatoriamente passar ali pelos entornos da cidade de Corinto, e o que acontecia era que essas pessoas eram assaltadas para que fosse feita a provisão dos recursos materiais para as pessoas daquele reino. Então, o Sísifo tinha essa prática para até mesmo interessante a gente observar, como o Raulino falou, dessa questão moral, que ele até mesmo se coloca numa posição de ter um subterfúgio de defesa dessa prática, no sentido de dizer que, olha, aquilo ali era uma prática que era importante para a sobrevivência do povo. Mas será, como foi questionado, não seria possível outro meio para a sobrevivência daquele povo, já que ele era o rei? Precisaria ele usar, vou repetir aqui as palavras do Raulino, precisaria ele usar esses meios espúrios para poder suprir as necessidades daquela população? Então, eu acho que por aí a gente pode já tirar algumas conclusões sobre como era a personalidade desse rei e a forma dele governar. Depois que o Rodolfo leu esses primeiros parágrafos, quem é o próximo? Ô, Raulino, você pode continuar? Você tem material? Aproveita então, Raulino, vai mais um pouquinho à frente. O rei, graças à astúcia de que era constituído, estava sempre informado das ocorrências locais e também das acontecidas no Olimpo. Tomou conhecimento, graças aos seus espiões, de que o deus Asopo andava desesperado porque sua filha, Egina, desaparecera sem deixar vestígio e estava oferecendo fortuna e fertilidade a quem desse informação que levassem a jovem raptada. Vejamos que, atualmente, nós falamos de questões relacionadas, por exemplo, no mundo atual, nós falamos muito bem no mercado financeiro sobre os insiders. Para quem não sabe o que é insider, é aquela pessoa que está dentro de uma negociação e ela vaza informações daquela negociação para fora e outras pessoas acabam se beneficiando daquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que nós aqui sejamos uma empresa, tá? Uma empresa muito bem conceituada no mercado financeiro, mas cujas ações estejam em baixa. Nossas ações no mercado financeiro estão em baixa e nós estamos aqui numa reunião para decidir o futuro dessa empresa e nós decidimos que nós vamos vender a empresa para um grupo multinacional muito maior, muito mais forte, né? Essa decisão implicará certamente no crescimento do valor das nossas ações na Bolsa de Valores, tá? Então, o que acontece?
Tem alguém lá fora, tem alguém que não é parte da empresa, mas que é um investidor na Bolsa de Valores. E essa pessoa, com a sua astúcia, o que procura fazer? Procura sempre tentar contatos dentro das empresas para que ela tenha acesso a essas informações antes das demais pessoas que investem no mercado financeiro. Então, o que acontece? Se, por exemplo, o Rodolfo, que estava lendo ali, né? Se o Rodolfo é o informante dessa pessoa, esse cara do mercado que está fora, o investidor, tem uma ponte, tem um contato com o Rodolfo, aí ele liga para o Rodolfo de vez em quando, e aí, Rodolfo, como é que está aí a empresa? E aí, o que acontece? O Rodolfo vai e liga para ele e fala assim, olha, hoje nós tivemos uma reunião aqui e foi decidida a venda da nossa empresa para o grupo multinacional tal, e isso vai acontecer a partir de amanhã, mas é um segredo total do mercado. O que esse investidor faz? Ele, tendo essa informação privilegiada, ele compra muitas ações da nossa empresa no mercado a preços muito baratos. E amanhã, quando for feito o anúncio da venda da nossa empresa para o capital multinacional, as ações subirão e esse investidor terá muito lucro. Então, nós vejamos aqui que hoje, na atualidade, nós temos ainda questões que eram faladas lá na mitologia grega, né? Essa questão da informação como sendo sinônimo de poder, sinônimo de privilégio. Então, o rei, como foi dito aí, tinha contatos no Olimpo, né? Praticamente o que eles estão dizendo é isso, olha, o rei tinha contatos lá no Olimpo, ele sabia de tudo que estava acontecendo lá, sabia de todas as notícias através da sua astúcia. Ou seja, mais uma vez a gente tem aí uma exemplificação do caráter do nosso rei, né? Da moralidade desse nosso rei de qualidade duvidosa, porque ele utilizava vários subterfúgios em várias áreas da vida, né? Inclusive nessa de ter informações privilegiadas, digamos assim, para que ele pudesse agir. Então, quando ele sabe que Azopo precisava saber onde se encontrava a sua filha, porque a filha havia sido sequestrada, havia sumido, desaparecido, ele consegue, através dos seus informantes, pelo menos é assim que a história nos deixa transparecer, ele consegue, através dos seus informantes extraoficiais, saber que a filha estava no Olimpo. E aí ele passa essa informação para o Azopo, mas por quê? Porque o Azopo havia prometido que supriria todas as necessidades de quem desse essa informação. O rei vai dar essa informação, mas vai, antes disso, exigir que seja cumprida a promessa. Vai exigir, ó, tudo bem, eu te dou a informação, eu sei onde está a sua filha, mas você precisa cumprir a sua promessa, né? Lá o Azopo precisaria cumprir a promessa de suprir as necessidades daquele que desse a informação. E o rei passa para ele, não, que as necessidades seriam não dele, pessoalmente, mas da sua população. Mais uma vez, nós estamos aí diante daquele dilema ético, né? Ah, mas, poxa, o rei está fazendo isso, mas não é nem para o benefício dele, é em benefício do seu povo, é em benefício da sua população, tá? E aí eu gostaria de ouvir uma outra vítima, um outro voluntário aqui sobre essa questão. O rei está tendo essas informações, essa troca de ideias aí com as pessoas, né, informantes lá do Olimpo, e ele oferece informações sobre onde estava a filha de Azopo em troca de benefícios para todo o seu povo, né? O Azopo iria saciar as necessidades de todo o seu povo. Quem seria outro voluntário aí a comentar essa atitude do rei? Raulino e Rodolfo já falaram, eu quero ouvir vocês todos aí. Vamos lá. Quem mais pode se apresentar? Não fala todo mundo ao mesmo tempo, não, gente, que dá confusão. Fala um só de cada vez, abre o microfone direitinho. Né? Eu sei que está todo mundo falando, mas está com o microfone fechado. Então, quem mais que vai poder falar aí agora, gente? Se não, meu coordenador aí, escolhe um, abre o microfone, bota na câmera aí, vamos lá. Eu, Flávia. Opa, vai lá. Sísifo, muito astuciosamente, conseguiu saber do paradeiro da moça e, buscando-lhe o pai, prometeu dizer onde a mesma se encontrava, se ele cumprisse a promessa de compensar aquele que o auxiliasse a encontrar Egina. Confirmando o que estabelecera, Azopo soube que fora Zeus quem a raptara e a mantinha em cativeiro. Ela tentou escapar, aqui ele fazendo a leitura, eu pedi uma opinião aqui, ela tentou escapar, deixa que eu faça a leitura, mas agora tu vai falar, é Flávia, né?
É Flávia? Seu nome? É porque está aparecendo aqui somente o nome do digníssimo Carlos aqui. Ô, Flávia, me fala uma coisa, Flávia. O que você achou dessa ideia do rei? Olha, eu te dou a informação, não tem problema nenhum, eu sei onde está tua filha, mas você vai ter que me ajudar aí, você vai ter que suprir a necessidade do meu povo, né? Olha que atitude bonita, né? Ele dá essa informação, mas ele quer, na verdade, os benefícios não para ele, Flávia, ele quer os benefícios para o povo todo dele. O que você achou disso aí? Não, um exemplo de altruísmo, coisa linda. Cara. Políticos sempre agem dessa maneira, né? Coisa maravilhosa. O que você acha disso? Estão me falando aqui, meu espírito superior está me falando aqui que se você não falar, quem vai ter que falar é o Carlos. Melhor você falar. Posso falar aqui? Isso está me lembrando. Claro que pode, por favor. Do Eurico Paraguaçu, né? Daqueles seriados, daqueles políticos, né? Que o povo sempre rouba, mas faz, né? A gente ainda tem, né? Essa mentalidade que eu ouço de amigos ainda, isso. Isso. Toma lá da cá. Toma lá da cá, né, Valéria? Pois é, então, mas olha só, o que vocês acharam aí, vocês, já que vocês estão aí falando do nosso personagem da televisão brasileira, vocês não acharam legal essa ideia do rei? Poxa, cara, eu tenho essa informação, eu vou passar essa informação para o Azopo, de onde está a filha dele, mas e aí, o que eu ganho em troca? Não sou eu que estou ganhando em troca, é meu povo, eu estou conseguindo saciar a vontade do meu povo. Vocês não acharam legal isso, não? Aí eu lhe pergunto, será que é o povo mesmo que ele está essa intenção ou é manter o reinado dele? Mas qual seria a outra possibilidade que você levantaria, Beto, se não é o povo? Ele se mostrar uma pessoa eficiente para o povo, né? Ele está vendo o cargo dele, a ele. Muito interessante esse ponto. Muito interessante esse ponto. Eu vou voltar para a Flávia, então. Flávia, volto para você continuar a leitura. Agora sim, você pode continuar mais alguns parágrafos aí, a leitura? Gostei dessa bola que vocês levantaram aí. Será que é realmente uma coisa para o povo ou é vaidade, ou é a necessidade de ser reconhecido, alguma coisa do tipo, né? Vamos lá, Flavinha, volta lá. O pai, angustiado, procurou o Supremo Deus e exigiu-lhe a entrega da filha. Sem poder negar-se à solicitação, Zeus devolveu-lhe com a condição de saber quem o delatara, o que Azopo informou sem rebuços. Tomando conhecimento do fato, Zeus enfureceu-se e mandou à morte buscar Sísifo. Olha que legal, hein? Aí começa uma história legal, porque aí a gente já está mesmo naquela história da mitologia grega, de coisa meio homem, meio divino, homem divino. Então, o Zeus, né, que era todo-poderoso, vira e fala assim, tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar tua filha de volta. Aí o Zeus resolve chantagear. Né? O Zeus fala assim, tá, você vai ter que me falar quem é o nome do X9. Você vai ter que falar quem foi o X9 que falou que a tua filha estava aqui comigo. Primeiro, o Zeus sequestra uma pessoa e depois o Zeus exige uma informação para liberar a menina. Né? Ele faz uma troca, ele faz uma chantagem. Então, a gente vê aí como é que é a mitologia funcionando, nessa coisa da relação do homem com Deus, de nós trazermos características humanas para a divindade. Né? Então, a gente trazer para a divindade algo que pertence a nós, que é essa coisa do tomar lá da cá, como o Beto falou lá. Né? Então, ele também, nessa metodologia aí, nessa historinha da mitologia, é atribuída essa questão a Zeus. Muito, muito curioso a gente observar como é que isso é feito desde lá dos tempos dos primórdios. Né? E aí tem essa negociação aí. Você me fala quem foi o X9 que entregou que a tua filha estava aqui, e eu, tranquilo, libero ela para você, sem problema. E o Azopo é óbvio, né? O Azopo falou, cara, eu quero minha filha, pô, lógico, vou te falar, foi o Sísifo, né, que deu essa informação para mim. E aí o rei fala, beleza, o rei não, Zeus, desculpa, Zeus vira e fala assim, pô, maneiro, então o Sísifo que deu, então eu vou mandar a morte atrás dele. Ou seja, o Deus vingativo. Olha como é que a gente está construindo aí no imaginário esse poder supremo, né? Então ele manda a morte, como se fosse uma vingança contra Sísifo, né? Segue aí. Segue mais um pouquinho, para ver.
O astuto, que pensara haver solucionado o problema da sua terra e do seu povo, que passaram a ter águas em abundância, com a sua atitude gerou um novo desafio, que era enfrentar a detestada encerradora de destinos. Que era a morte, né? A detestável encerradora de destinos é a tradução aí para morte, né? Acreditando-se, no entanto, invencível na astúcia, quando a morte chegou, elogiou-a, informando que desejava homenageá-la com um colar especial que havia reservado para aquele momento. Veja como são trabalhadas as deficiências humanas nessas histórias da mitologia grega, né? Então, aí, por exemplo, a gente já está trabalhando diretamente com a questão da vaidade. Então, quando o Sísifo recebe a visita, né, da morte, o que ele fala? Ele fala, oh, morte, estava aqui eu mesmo preparando-me para esta hora tão importante deste encontro sublime, e gostaria eu de homenageá-la com um colar especial que eu tenho aqui para você e tal, mas eu gostaria eu mesmo de ter a honra de colocar esse colar em você e tal. Faz todo um drama, né? É isso aí o quê? Trabalhando a questão da vaidade, trabalhando a questão do orgulho. Então, vejamos como a mitologia é ilustrativa demais nesses pontos da personalidade humana, né? E a morte se deixa lisonjear, né? A morte se deixa seduzir por aquela proposta do colar lindíssimo e permite que ele coloque o colar. E aí, o que acontece? No entanto, no entanto, solicitava o prazer de adorná-la ele próprio. Envaidecida, a morte aceitou o gesto do rei e, quando ele lhe pôs o adorno, reteve-a, porquanto se tratava de uma coleira habilmente disfarçada em colar. A morte ficou encarcerada e ele acreditou-se livre de futuras injunções, assim vencendo Zeus. Ok? Então, olha só, na verdade ele tinha uma coleira, né? Essas ilustrações são bem interessantes. Ele tinha uma coleira que ele fantasiou de colar, ou seja, é aquela história dos bens materiais, né? Que podem ser perigosos para a nossa evolução. Então, ele oferece uma coisa de um valor inestimável, de um valor material inestimável, que acaba sendo a prisão. E aí tem toda essa ilustração de como nós somos prisioneiros da matéria, né? Quando nós não cumprimos os nossos deveres, que a senhora morte foi lá com o dever de levar Sísifo. E quando ele oferece a ela um colar, ou seja, ele conquista com os bens materiais, ele desvia o foco do trabalho, do dever que tinha sido dado por Deus, e por Zeus, no caso, né? A gente já está falando da mitologia, por Zeus, e ela então se deixa levar pela questão material. Ou seja, isso aí também traz para nós algumas lições. A gente vai vendo que durante essas parábolazinhas aí da mitologia, nós vamos tendo muitos ensinamentos que nós podemos aproveitar no nosso dia a dia, por isso que elas são bastante atuais, por isso que elas são vivas até hoje, essas histórias da mitologia grega, né? Então, são de uma interpretação bastante interessante. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para o Beto e para a Valéria, porque eles estavam falando ainda há pouco, e aí eu queria que a Valéria continuasse um pouquinho a leitura aí. Aliás, vocês dois, o Carlos e Farinha, vocês estão recebendo mensagem do céu, que eu vejo quando vocês começam a falar, vocês olham lá para o alto, assim, eu acho que o mentor de vocês está dando mensagem aí. O que está acontecendo aí? É que eu tenho um segundo monitor em cima e o livro está em cima, no monitor de cima. Tá bom, para fazer o assunto, você estava recebendo mensagem divina. Você olha para cima e começa a falar, eu falei, rapaz, que isso? Então tá bom, valeu, obrigado. Hein, Breno? Valéria, cadê vocês? Breno? Oi, fala, Rodolfo. Rodolfo. Fala aí, Rodolfo. Nessa época predominava o paganismo, né? Sim. Perfeito. E Sócrates foi um opositor do paganismo, né? Total. Uhum. Ok? Seguimos. Cadê o Beto? Cadê a Valéria? Aqui. Outros deuses, no entanto, como Saturno, soberano dos mares e dos infernos, e Mercúrio, responsável pela guerra e pela morte, procuraram o Supremo Deus e levaram-lhe ásperas queixas. Com o aprisionamento da morte, os infernos estavam sem população nova e as guerras foram interrompidas. Exigiam dessa forma que a mesma fosse libertada
e Sísifo viesse trazido a julgamento. Ou seja, olha que interessante, né? Porque aí a gente tem o Deus da guerra. Olha que maravilha, olha que paradoxo sensacional, o Deus da guerra, né? E ele foi reclamar lá, gente, o Deus da guerra, Saturno, Mercúrio. A galera não ficou satisfeita, não, com essa prisão aí da morte, né? Porque com a morte presa, ninguém vai morrer. E aí ninguém mais ia para o inferno, né? A galera malzinha que tinha lá, a galera mazinha que tinha lá, ninguém mais ia para o inferno. E acabaram as guerras, porque a mitologia conta que as guerras eram realizadas nos infernos, né? E aí, vejamos que até hoje a gente traz um pouco desse imaginário quando a gente fala do umbral, né? Ou as situações de conflito no plano espiritual acontecem nos umbrais, né? Então, a gente até hoje tem um pouco dessa herança aí da mitologia grega, só traduzida em outra forma, em outra língua, né? Então, é curioso a gente observar essa ideia de que os deuses da guerra foram lá reclamar e falar assim, não, peraí, Zeus, vamos dar um jeito de soltar a morte aí, porque a gente está sem soldado lá para fazer guerra, ninguém tem para o inferno mais. Aí acabou, o que a gente está fazendo? A gente perdeu a função, né? Então, ou seja, as atitudes que afetam os egos, e esses egos vão em busca de soluções, vão pedir a Deus por soluções para si mesmos. Eles não estão preocupados, puxa vida, não tem mais ninguém morrendo, então não tem mais ninguém indo para o inferno, acabou a guerra, que bom. Não, eu sou o Deus da guerra, então eu quero continuar reinando, tudo dentro de um interesse muito próprio. E eu vou buscar a Deus pedindo os meus interesses, né? Como a gente vê muitas vezes aí, as pessoas procurando Deus, rezando para que as suas artimanhas deem certo, para que as suas falcatruas funcionem. Eles têm até mesmo essa coisa de pedir a Deus para que eles sejam abençoados. Eu lembro de algum tempo atrás, quando a gente via algumas reportagens na televisão falando sobre os bandidos de Cristo, né? Aqui no Rio de Janeiro, uma comunidade que apresentava um grupo chamado, que se autodenominava os Bandidos de Cristo. Eles eram pessoas que faziam orações antes dos crimes, uma coisa assim impressionante, ver como é que era o paradoxo. E você vê, lá na mitologia grega, eles falavam também sobre isso, quando as pessoas iriam buscar Deus para os seus próprios propósitos, fossem eles quais fossem, né? E interessante aí. Segue aí, Valéria. Dessa vez, Zeus enviou Hermes, que não teve dúvida em apresentar-se ao astucioso e impor-lhe a viagem postergada. Colhido de surpresa, o deus-rei pediu licença para despedir-se da mulher e, ao fazê-lo, sussurrou-lhe ao ouvido que, após a sua morte, não lhe deixassem sepultar o cadáver, porque ele pretendia regressar. Ou seja, ele já tinha um plano, né? O cara já tinha um plano, já na cabeça, na sua astúcia. Ele fala, não, tudo bem, você veio me levar aqui, seu Hermes, tranquilo, eu vou com você numa boa. Só que ele chegou para a mulher na hora de se despedir e falou, segura aí que eu vou voltar, né? De repente a mulher estava falando, meu Deus, esse cara ainda vai voltar, mas tudo bem, vamos lá. Segue aí. Me perdi. Assim. Tá. Assim, muito prazerosamente, seguiu com Hermes à presença de Zeus, que havia reunido o Olimpo para o julgamento do ambicioso. Na oportunidade diante de todos, antes que lhe fosse aplicada a sentença, Sísifo solicitou a Zeus que o deixasse retornar à terra, porque o seu corpo não houvera recebido as homenagens que são devidas aos reis, particularmente àqueles de procedência mitológica. Ademais, como se podia verificar, ele não encontrava com Eidolon, corpo perispiritual, exigindo dessa forma um retorno à Terra. Ou seja, ele foi para lá, mas não levou o espírito, né? Ele foi lá para o encontro com a morte, mas ele deixou o espírito em casa, não levou o espírito, e aí ele chegou lá e falou para Zeus o seguinte, Deus, um Zeus bobinho, né? Um Deus inocente, um Deus que não sabe, não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente. Ele falou assim, olha, eu preciso voltar lá porque eu fui homenageado como todo rei deve ser, né? Não, puxa, e aí a gente volta para uma discussão que a gente já teve aqui agora, que era a questão que o próprio Beto levantou, poxa, mas será que era para o povo mesmo, todo aquele aparato que ele resolvia montar lá, tipo exército, para assaltar pessoas e para suprir o povo, ou era para sua vaidade, né? Aí a gente tem uma confirmação da questão da vaidade, que é quando ele pede
ao rei para voltar lá e ser homenageado como todo rei deveria ser homenageado, com o ritual de homenagem pela morte de um rei. E ele não havia tido isso. Então, ele pede para voltar, né? O Hermes já tinha levado, e aí por isso até que ele tinha pedido, ó, deixa meu corpo aí, mulher, não enterra meu corpo, eu vou voltar. Então, o Hermes tira ele da vida, leva ele ao Olimpo para ser julgado, e lá ele fala com Deus, não, preciso voltar lá. Né? Eu não estou com meu corpo espiritual aqui, então tem que pegar lá, tem que ser homenageado, então tchau. E aí, o que acontece quando ele volta? Eu quero buscar mais uma outra vídeo, ou melhor, um outro voluntário para poder continuar essa leitura aí. Galera que não leu aí, se apresenta aí, gente. Quem vai agora? Calma, gente, não todo mundo ao mesmo tempo. Eu sei que os microfones estão fechados e por isso que vocês não estão conseguindo, não estou ouvindo o purpurinho aqui, mas todos estão se candidatando. Quem é o próximo? Ai, ai, ai. Valéria, escolhe um aí, Valéria. Vai. Eu vou ler. Opa! Apareceu um aqui. O soberano lhe concedeu a volta ao mundo e, quando retornou ao corpo, sem demora, invadiu-se de Corinto com a mulher a fim de fugir à fúria de Zeus. Certamente resolveu um novo desafio. No entanto, gerou um problema muito mais grave que iria defrontar posteriormente. Aí, para um pouquinho, Beto, porque olha só, o cara resolveu o problema dele naquele momento. Ele falou aquela mentira lá para os Zeus e voltou para conseguir, para pegar o corpo espiritual, para poder ser homenageado. Ele pegou a família, pegou a mulher e vazou, meteu o pé. Né? Sumiu das vistas dos Zeus. Né? Zeus não é um Deus tão Deus assim, né? Então, ele acabou conseguindo sumir das vistas de Zeus e resolveu o seu problema. Não foi levado à morte. Tá? Mas olha o problema que ele cria, que o Beto está lendo aí, o problema que ele vai criar daqui para frente. Vamos lá. Instado pelos demais deuses a respeito da punição que deveria ser aplicada no fujão, respondeu-lhes o soberano: mandarei agora um Deus do qual ele não fugirá para sempre. E esse a gente conhece bem. Esse Deus que vai ser mandado agora, nós todos aqui nessa reunião conhecemos muito bem. Fala aí, Beto. Trata-se do tempo, que silenciou. Pronto, não precisa falar mais nada. Então, deixa ele a cargo do tempo. E aí, eu vou encurtar a história aqui para a gente poder avançar nas discussões, né? Primeiramente, obrigado aos voluntários aí que participaram com essa leitura, mas aí o que vai acontecer? Ele vai sugerir o seguinte, o tempo, né? Zeus sugere o seguinte, eu vou mandar um Deus para cuidar dele e esse Deus ele não vai conseguir escapar, o Deus tempo. Né? Profunda essa reflexão, né? E o que acontece? Quando ele vai envelhecendo, ele vai perdendo as suas forças e quando ele chega no momento do seu corpo ter as forças esgotadas, ele passa, então, ao plano espiritual. Eu vou usar essa linguagem. Ele passa ao Olimpo. Chegando no Olimpo, ele recebe uma missão, ele recebe a punição de Zeus. Afinal de contas, ele foi um menino mau durante a sua encarnação, então ele tem que ser punido. Era assim o imaginário a respeito de Deus. Né? E a punição que Zeus dá para ele é a seguinte, olha, você vai ter que rolar uma pedra gigantesca morro acima. Você vai ter que rolar uma pedra monstruosa morro acima. E o que acontecia era, ele começava a rolar pedra, Sísifo ia lá, empurrava, mas como já era idoso, já estava fraco, quando chegava bem próximo do monte, do topo do monte, melhor dizendo, ele perdia as forças e a pedra rolava para baixo de novo. E aí ele tinha que voltar, tinha que rolar a pedra para cima de novo. E aí ele fazia isso inúmeras vezes, restabelecia suas forças, ia lá, voltava, empurrava. Quando chegava no alto, a pedra, antes de chegar um pouquinho, antes de chegar no alto, a pedra rolava para baixo e ele tinha que começar tudo de novo. A história diz que até hoje, Sísifo está tentando levar essa pedra para o alto. Ou seja, aí é que eu quero ouvir de vocês. Né? Essa história termina com essa punição de Zeus. Ele teria que levar essa pedra para o alto e depois essa pedra cai de novo, quando ele está quase no ponto. A pedra cai de novo e ele tem que levar tudo de novo. E aí
eu quero ouvir de vocês. O que essa história nos traz a respeito da astúcia? Eu penso o seguinte, que malandro demais se complica. A tradução para o carioquês. Certo. Com certeza. E aí essa complicação dele se deve a toda a sua malandragem, né? A todo fugir, né? Da responsabilidade, né? Que ele tinha perante ao seu povo, né? Isso é uma consequência, né, dos seus atos, assim como nós hoje aqui no plano carnal, né? A gente amanhã nada passará impune, né? Teremos que responder de alguma forma sobre nossos atos, né? Sobre nossas atitudes, sobre as nossas escolhas. Interessante. Eu acho que ele pensava na questão da impunidade, né? Jamais vou ser pego, jamais vão me pegar em qualquer coisa que eu fale, eu vou sempre conseguir dar um jeito de escapar e conseguir chegar ao meu intento, ao meu intuito. Eu acho que era a certeza de não ser pego nunca, da impunidade, de continuar errando por vaidade. Mas, Flávia, a punição que foi dada a ele te traz alguma mensagem especial? Não ouvi. A punição que foi dada a ele, Flavinha, te traz alguma mensagem especial? Olha, se a gente for parar para pensar no que a gente vive hoje em dia, né, se a gente for fazer uma ligação com o que a gente vive hoje em dia, eu não sei se estou pensando errado ou estou pensando de forma muito simplista, mas eu acho que é aquela questão de você tá errando, errou, vai pagar pelo erro e vai ficar para sempre ali pagando no erro. É como se você nunca tivesse a oportunidade de fazer o certo. A punição aparenta que ele vai ficar ali como se ficasse no inferno para sempre. Nunca vai ter oportunidade de se redimir, nunca terá oportunidade de fazer algo para tentar acertar. Acho que ainda poderia complementar isso, assim, pensando na situação em que a Flávia colocou agora, dele nunca conseguir ter dado uma punição a ele, para que ele ficasse ali bom tempo tentando, repetidas vezes, fazer a mesma coisa, é a oportunidade dele refletir sobre todas as ações tomadas lá atrás, onde ele falhou. Então, assim, é a forma de regeneração. Eu não sabia que meu irmão estava na sala de estudos aqui. Você tem exatamente o mesmo nome do meu irmão, Luciano Araújo. Eita, Pois é, porque eu sou Breno Araújo, então meu irmão Luciano Araújo. Beleza. Então, Luciano, interessante essa tua reflexão, porque ela traz um pouco dessa ideia de você pensar, de você refletir sobre aquilo que você fez, né? Mas como é que seria o resgate? Como é que você entendeu esse resgate, Luciano? O resgate foi dada a oportunidade, naquele momento ali foi dada a oportunidade dele pensar lá atrás, caramba, quanta coisa eu fiz, eu estou tentando, e lá atrás eu errei, eu sei que eu errei. E qual será a forma de lá na frente eu conseguir ajustar tudo isso que eu cometi de erro lá atrás? Eu estou pagando aqui penosamente as falhas cometidas lá atrás. É o que acontece muitas vezes com a gente. Nós falhamos, voltamos lá para onde quer que seja, nosso lar, umbral, não importa isso agora, retornamos aqui para corrigir novamente, para nossa escola tentar aprender aqui novamente, errando, voltamos para lá. E repetidas vezes a gente faz essa viagem, vai e volta, até o momento em que a gente vai ter que ajustar, vai parar e refletir sobre as nossas ações e tentar, de alguma forma, caminhar, porque a gente não regride, a gente para. De alguma forma, a gente vai progredir lá na frente. Então, assim, uma forma de aprendizado, mesmo que por insistência, mesmo por osmose, aquela coisa repetitiva,
vai fazer ele refletir, vai fazer ele tentar ajustar isso, os pontos dali para frente, de alguma forma, sofrendo. Sim, 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 bacana. Eu trago para vocês o ponto principal dessa nossa discussão aqui, astúcia, né? É uma palavra até que a gente nem usa muito hoje em dia, né? Astúcia, ele foi muito astuto, é uma palavra que já está até meio caindo em desuso, mas talvez hoje a gente tenha uma outra palavra que seja que esteja muito mais em voga, até no mundo corporativo, ou então nas nossas próprias vidas. A gente ouve muito falar hoje em transparência, certo? Transparência é uma palavra hoje que está muito aí utilizada, está campeando aí pelos meios de comunicação e sendo qualificada como uma das características mais importantes para que haja sucesso nos projetos e etc. Na própria vida, né? Então, eu falo de transparência. E normalmente, a gente tem tido dificuldades em lidar com falta de transparência. Hoje em dia, a transparência é considerada, até mesmo dos meios políticos, como sendo fundamental para que nós tenhamos confiança nos nossos representantes. Então, existem portais chamados Portal da Transparência, onde os administradores públicos deveriam publicar os seus números de gestão, o dinheiro gasto, em que foi gasto, etc., para que todos nós tenhamos a informação e, consequentemente, a confiança de que nossos recursos estão sendo bem utilizados, né? E quando existe a falta de transparência, existe uma mentira, essa mentira está tentando esconder alguma coisa que nós não temos a coragem, ou nós não temos realmente a possibilidade de colocar para fora. Eu volto lá no caso do rei, né, quando tem aquela primeira questão lá que vocês discutiram aí comigo sobre o exército de ladrões. É a pergunta que foi feita, né? Será que não haveria uma outra forma de se suprir as necessidades daquela população que não pelo exército de ladrões, assaltando pessoas e levando recursos para a cidade de Corinto? Será que realmente era a única forma de se sustentar aquela população? Ou era a forma ou foi a forma encontrada dentro do nível de pensamento daquele rei que, na sua falta de elevação moral, encontrou aquele caminho mais fácil, que era o de subtrair de outras pessoas, em vez de investir no trabalho para que pudesse sustentar o seu povo. Então, ali começava a história da mentira, porque a cidade poderia ter recursos, a cidade poderia sobreviver, entretanto, era um recurso mentiroso, era um recurso que não era gerado pelo próprio trabalho da cidade e de sua população. Era um recurso mentiroso porque era gerado por uma subtração de outrem, né? Então, ali a gente já começa a ver a falta de transparência, a gente já começa a ver a mentira e até mesmo a justificativa que poderia ser usada. Não, mas eu tenho um exército de assaltantes para o bem do meu povo, então o fim justificaria o meio, aquela velha discussão filosófica, né? Os fins justificariam os meios neste caso. Então, ali a gente tem já essa questão da falta da transparência, da questão da mentira predominando. E depois, a própria ideia de vencer a morte através de uma história contada a Deus. Com essa segunda história é que eu quero ver com vocês se vocês encontram um paralelo nos dias atuais. Ele foi a Deus, eu vou falar Deus, é o Zeus, né? Eu vou falar o poder supremo. Ele foi ao poder supremo, foi levado ao poder supremo, e lá, então, ele falou, olha, eu vou lá, eu vou pegar meu corpo espiritual, eu vou ser homenageado com as coisas que eu preciso ser homenageado, porque eu tenho direito como rei, e volto. E aí, o que acontece? Ele recebe esse benefício de ir de volta ao seu povo, de despedir-se, etc., e depois voltar, mas só que ele não volta. Que paralelo, com o que nós traçamos um paralelo com as nossas atitudes na atualidade? Eu poderia fazer assim uma analogia. A própria Joana fala aqui, faz uma reflexão. Uma delas é assim: somente as atitudes corretas, baseadas na honradez e lealdade, conseguem resolver em definitiva as dificuldades
e as ocorrências desagradáveis do percurso. Eu não consegui resolver nessa vida meus problemas, eu agi de má fé, usei de subterfúgio, né? Daí vou para a espiritualidade, desencarno e vou para lá, com essa dívida, né? Com essa dívida. Na minha preparação, para mim voltar, eu vou chegar ao rei, vou dizer, olha, eu quero voltar, eu quero suprir, quero resolver esse problema que eu estou devendo lá. Daí eu volto. Daí eu volto e vou enfrentar os mesmos problemas que eu enfrentei, e dessa vez eu vou ter que agir corretamente. Porque se eu não agir corretamente e resolver aquela dívida lá do passado, quando eu voltar para o rei novamente falar para ele, não vai ser assim, a pena, aquela pedra de subir a montanha vai ficar cada vez mais pesada para mim. Sim, sim. Isso é uma reflexão que a gente faz, porque nós, a doutrina nos fala que a gente adiar o nosso compromisso de hoje, né? Por um motivo, sei lá, um motivo banal, porque não tem. Porque a nossa programação da nossa reencarnação é tudo planejada certinha, né? E a equipe espiritual tem a certeza que nós temos condições de resolver os nossos enfrentamentos. E quando chega aqui, na primeira ponte que eu tenho que atravessar, eu não vou, né? Uso de subterfúgio, faço como esse rei aí, como você falou, podia ter arranjado trabalho. Quantas nações miseráveis e pobres estão na África aí há décadas, centenas, e estão sobrevivendo, né? Sem usar desse subterfúgio. É claro que isso aqui é uma fantasia, mas a gente pode tirar muito pensamento disso aí para nós, né? E como você falou, tem coisa acontecendo hoje, né? Na sociedade. E tem coisa acontecendo na nossa vida, né, Raulino? Porque muitas vezes nós usamos esses subterfúgios também para escaparmos das nossas dívidas. Então, a gente, muitas vezes, é a velha história do guardinha que vai te multar, né? Você está ali fazendo uma transgressão com o seu automóvel e, de repente, o guardinha tem uma multa para te dar e você oferece para ele um determinado valor para que ele não lhe multe, um valor inferior ao da multa, né? Para que ele não lhe multe. Então, nesse caso, você usa o subterfúgio, você provoca, você justifica um ato fora da lei como sendo algo que não prejudica ninguém, eu só estou aqui, estou até ajudando a contribuir com o salário ali do meu amigo, do guardinha, poxa, ele vai ganhar um dinheirinho, vai poder dar um presentinho para o filho e tal, ele não fez mal a ninguém, ninguém soube, tudo bem. Mas a gente causa um mal social muito grande, né? Então essa história do rei aí mostra isso para a gente, essa história mostra que ele, com seus valores de liderança, ele causava um mal social muito grande, ainda que ele pudesse tentar se convencer do contrário, de que não, ele fazia tudo aquilo, montava um exército de assaltantes para poder suprir as necessidades do seu povo, iria dar a informação de quem denunciou lá, onde estava a filha, em nome do seu povo, né? Ou seja, tudo é em nome do povo, mas, na verdade, a coisa acaba sendo um desvio de valores dele, e esses desvios de valores dele acabam contaminando toda uma sociedade, é o que nós fazemos quando nós desviamos os nossos valores. A gente acha que não está fazendo mal a ninguém, mas a gente está fazendo mal social, que é participar de um sistema que vai alimentando esses desvios, tá? E voltando à questão lá da promessa que ele faz de voltar, de ser homenageado, depois se entregar à morte, a gente não faz isso muito hoje através das promessas, tá? Eu queria ouvir mais algum de vocês. Opa, apareceu mais uma aqui. Legal, vamos lá. Carla, me fala das promessas. Não, deixa eu pôr uma colocação minha, posso? Fala. Tem uma frase que diz assim, não sei se você conhece, nada como o tempo para mostrar para o tempo quanto tempo o tempo tem.
Isso aí que você vê no rei, né? Essas pessoas que se dizem astutas, espertas, inteligentes, que manipulam os outros para se beneficiar, porque também, de uma certa maneira, o povo foi deixando que ele fizesse em benefício do povo e na ajuda de outro, e muitos ficam na aba das pessoas, quer dizer, deixando que o filme dele queime, mas o meu não. Então, o que aconteceu com esse rei foi ele foi tentando, né, manipular as pessoas de acordo com o seu bem-estar. Mas um dia, esse tempo, ele vai se encontrar com ele mesmo, de frente a frente, como foi lá com Zeus, e ele vai ver os erros dele, ele vai ter que justificar e vai ter que, aliás, justificar não, ele vai ter que se responsabilizar por tudo aquilo que ele fez. Como nós aqui também, nos nossos erros, nossos acertos, vamos ser responsáveis, né? Pelos acertos, parabéns, e pelos erros, nós vamos ter que voltar, como o seu Raul falou aí. A gente vai ter que bater de frente com, né, com a Carla, que ainda usa de subterfúgio, usa da palavra, usa da atitude errônea para poder se dar bem. Então, esse rei foi a vida toda dele querendo tapear, se enganar, fazendo aqueles montão de coisas erradas. Mas um dia o Zeu, como é o tempo, né? Nada como o tempo para mostrar para o tempo quanto tempo o tempo tem, o tempo vai bater na porta dele para mostrar, não, tu chega, tu tem que parar com as suas atitudes e começar de novo. Né? Mesmo que a sua bagagem fique cada vez mais pesada, mas tu plantou, tu tem que colher. Então, até para o nosso dia a dia está acontecendo muito disso. Né? A gente vê com essa pandemia toda, com esse sofrimento, a gente encontra pessoas que utilizam, né, da outra que está fazendo mal, mas ele também está quietinho, está bonzinho, ele não faz o mal, mas ele joga pedra no outro, utiliza da maldade no outro, mas ele está lá, pô, é tudo em prol do povo, a gente tem que ajudar as pessoas. A gente não vê isso, a gente vê totalmente o contrário do que ele está falando, está fazendo. Então, a gente tem que pensar muito bem que esse sofrimento, esse momento que nós estamos passando, é para se solidarizar, é para amar verdadeiramente, não é um amor falso, um amor que não constrói, um amor que destrói quem estiver na frente. Não, tem que ser um amor que una, um amor como nós estamos aqui. Não estamos perdendo horas, estamos ganhando conhecimento, estamos ganhando solidariedade dos irmãos, todos vibrando em favor dessa energia que nós estamos emanando para o mundo todo. Então, é muito importante que a gente, esse tempo, né, que eu aprendi com o tempo mesmo, que nada como o tempo para mostrar para o tempo quanto o tempo tem, que você não vai ficar perdido no seu próprio tempo que você criou, nas suas próprias armadilhas que você, né, movimentou as pessoas como fosse uma pedra de xadrez. Tu vai se responsabilizar por tudo que você fez. Só isso, Breno. Eu não gosto de falar muito, não, mas me deu vontade hoje. Não, eu imaginei. O dia que você resolveu o dia que você começar a gostar de falar... Não, parabéns pela dinâmica da palestra, pelo movimentar das pessoas, que é bom que cada um tem sempre alguma coisa positiva para falar, né? E às vezes a gente fica caladinho aqui para não se movimentar muito. Parabéns. É ótimo. Agora, eu quero chamar, aqui na nossa discussão, eu quero chamar o Márcio Marques. Cadê o Márcio? Está aí? Márcio, aparece aí, cara. Cadê o Márcio? Márcio Marques, estou esperando. Só fala oi que você aparece no meu vídeo aqui, Márcio. Abre o microfone. Pode falar. Ah, apareceu o Márcio aqui, ó. Márcio, vou te propor um caso aqui. Você vai passar no estádio de futebol falando com a gente aqui, mas eu vou te propor um caso aqui, Márcio. Você tem uma pia na sua casa, tem? Tem o quê? Uma pia? Pia na cozinha? Tem. A tua pia é de uma cuba ou de duas cubas, Márcio? Uma só. Ah, beleza. Então, vou te dar uma de duas agora. Ô, Márcio, o teu caso é o seguinte, você tem uma pia de duas cubas na... Você tem talento aí com serviço doméstico? Você faz coisa em casa ou chama alguém para fazer? Faz, tipo um bombeiro, assim, esse serviço? Pau para toda obra aqui. Então, beleza. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer o oposto. Dá o cliente te chama aí, ô Márcio, uma pessoa te chama para ajudar aí a desentupir uma pia daquelas de duas cubas, sabe como é que é? Ela tem duas cubas e tem o cano em cada uma das cubas e esse cano liga em um cano só logo abaixo, né? O sifão ali liga logo abaixo ali e faz um cano só para sair no escuro, né? Aí ele chama lá e fala assim, Márcio, estou vendo aqui na minha pia e tal, você me cobra aqui para fazer esse servicinho. E aí você trabalha numa firma, evidentemente, você é um funcionário, na verdade, a pessoa chamou a firma e a firma te enviou lá para fazer o serviço, né? E aí
você olha lá, você olha, isso aqui é uma pia de 2 cubas, cada desentupimento custa R$ 90, ou seja, R$ 180 para desentupir esse teu cano aqui. E aí você olha para o cliente, olha para você e fala assim, meu amigo, mas o problema é o seguinte, o entupimento não está nos 2 canos, o entupimento está só depois da junção. Quando esses 2 canos se unem, você vai desentupir, na verdade, um cano só. Ah, não, mas é a tabela da empresa, eu tenho que cumprir aqui as regras da empresa, e você realmente tem, e a pia tem 2 cubas e eu tenho que te cobrar pelos 2 entupimentos. Então, são R$ 180. E aí, na saída, o cliente fala assim, não quero não, estou tranquilo. E aí, o que acontece? O Márcio vira e fala para o cliente assim, faz o seguinte, até não, olha só, faz o seguinte, me dá 50, eu desentupo aí para você esse negócio. Dá 50, eu desentupo aqui para você, é um negócio só, é rapidinho, ninguém vai saber. Tá tranquilo, você não fala isso para ninguém. A empresa, você vai dizer para a empresa que você não aprovou o orçamento, eu estou tranquilo aqui e volto para minha casa. Né? Vou receber meus 50, está tudo tranquilo. Quero ouvir dos outros aqui. O Márcio, eu já coloquei o Márcio na encrenca, né? O Márcio é o encanador lá que está tentando reparar uma pia de 2 cubas e aí, de repente, ele se depara com essa situação. Tá? Aí eu quero ouvir de vocês o seguinte, senhores participantes. Eu quero começar com... Quem seria essa figura aqui que se identifica como Rita? Rita 9. Rita 9, você está aí, Rita 9? Cadê a Rita 9? Abre o microfone e fala oi aí, Rita, que aí você aparece na minha tela. Oi, estou aqui. Aí, Rita 9, tudo bem? Rita 9 é a sua idade, né? 9 eu já sei que é a sua idade. Não, é porque entrou querer o 9 e ficou. Ah, é? Você bateu, é verdade, tá ótimo. Rita, fala para mim aí nessa situação, o que você acha dessa situação que foi proposta aí? Fique tranquilo, ninguém tem erro aí, está tudo certo, está errado, o que você achou? Pedro, não sei como é que eu vou explicar isso, não. Ah, é? Por quê? Porque eu não sei, no caso, o cara está querendo enrolar ele, a pessoa está querendo enrolar, dizendo que ele está entupido, está querendo pegar o dinheiro. Não, está entupido. A questão é a seguinte, eu vou tentar simplificar aqui. Está entupido, é uma pia de 2 cubas, tá? Mas quando está entupido, normalmente entope o cano onde ela se junta, entope um cano só. Né? E aí o cara, trabalhador, o Márcio da empresa, tem que cumprir. A tabela da empresa, ele fala, como é pia de 2 cubas, é R$ 90 para cada cuba, 180. E aí a pessoa reclama, fala, cara, mas peraí, não são 2 canos entupidos, é um só, então, quebra o galho aí e fala, não posso. Então, mas quando ele vai saindo, o Márcio vira e fala assim, mas tudo bem, eu posso fazer aqui para você, desentupo aqui 50, você me dá 50 para mim, não vai ser pela empresa, tá? E você fala para a empresa lá que você não aceitou meu orçamento, mas no final das contas eu vou resolver para você. Ah, tá. Não, eu não pagaria, não faria o serviço. Você não faria o serviço? Não. E você ofereceria? Se o cara te oferecesse isso, Rita, você vai gastar 50 em vez de 180 para pagar o cara. Hoje eu não aceitaria. Eu não sei se tempos atrás, quando a gente é jovem, a gente faz muita besteira na vida, mas hoje eu não aceitaria. Não, o que te leva a não aceitar hoje? Qual é o problema? Por que não? Já tem outra visão da vida, né? A gente tem outra visão e é errado isso. Senão, aí... firma, tadinha. Eu trabalho com... Eu sou a minha própria firma. Eu trabalho, não ia querer que ninguém me enganasse dessa forma. Ah, muito bem. Então, agora sim você chegou num ponto interessante, que é a questão de eu não gostaria que alguém fizesse isso comigo, né? Então, gente, olha só, eu estou colocando esse caso aqui porque é aquela questão da astúcia. A gente detesta a astúcia quando a astúcia é usada contra a gente. Mas quando a gente consegue usar a astúcia contra alguém, e mesmo que esse alguém para nós seja impessoal, a gente se vangloria disso, né? Aí fala assim, beleza, viu, consegui o servicinho que ia me custar 180, eu paguei só 50 para o cara rapidinho meteu o negócio ali, desentupiu e pronto. 180 é um absurdo, é um roubo, não sei o que e tal. E aí a gente, com a nossa astúcia, a gente resolve os nossos problemas, né? Só que aí, lá na frente, é bem provável que a gente vai ter uma pedra para carregar.
Porque aquela firma que está ali pagando imposto, gerando emprego, fazendo um monte de benefícios, pagando todas as suas obrigações, aquela firma vai começar a perder serviço, porque aquilo vai incentivar o Márcio, lá, o encanador, a fazer aquela proposta aos clientes, e em determinado tempo a firma não vai ter mais como se sustentar. O Márcio vai perder o emprego dele, vai perder a carteira assinada, vai perder o direito a férias pagas, vai perder o direito a FGTS, vai perder todos os direitos trabalhistas que ele tem. E assim, o que acontece? A pedra que a gente vai ter que carregar é a pedra de toda essa desordem social que a gente ajudou com a nossa pequena decisão a causar, mas a gente não enxerga isso. A gente enxerga o quê? Naquele momento a gente se deu bem, que naquele momento nós fomos astutos, né? Então, nós não fomos transparentes, nos demos bem, mas a pedra vai cair na nossa cabeça em algum momento. A pedra, em algum dia, vai rolar para cima de nós, ainda que a gente não consiga visualizar isso ou que a gente ache isso um exagero. Falar, que isso? Como o rei fazia. Poxa, que isso, gente, eu jamais vou ser punido porque eu estou colocando um exército assaltante para sustentar o meu povo, é uma causa nobre, né? Poxa, eu jamais vou ser punido porque eu estou desviando da morte lá para simplesmente viver minha vida, né? Estou falando com Deus lá, fazendo uma promessa para Deus que eu vou voltar, mas não volto, né? Isso não vai me gerar nada, isso não tem nada a ver, não estou prejudicando ninguém. Mas as consequências se darão, as consequências sempre estarão esperando por nós, e no nosso caso, as consequências serão a desordem social que nós vamos criar, ajudar a criar, pelo menos. Isso já está estourando, né, na nossa cabeça hoje em dia, né? A sociedade está do jeito que está, pelo menos a gente fala muito, porque o Brasil, a bagunça, o governante, o presidente, o prefeito, o governador, não sei o quê, né? A gente fala de tudo isso, mas a gente sempre atribui essa responsabilidade ao próximo, a gente nunca pega muito a nossa responsabilidade. E se a gente começar a perder um pouco o que nos caracterizou enquanto sociedade, que é o jeitinho brasileiro, que nada mais é do que a astúcia, a gente talvez comece a ter um ponto de melhora muito grande na nossa sociedade. Essa história é bastante ilustrativa, a historinha do capítulo de hoje é bastante ilustrativa para a nossa cultura brasileira. E todos nós que estamos aqui presentes nessa reunião somos brasileiros, participamos disso e conhecemos bem o que é se usar a astúcia a nosso favor. Mas, quando essa astúcia é utilizada contra nós nos revoltamos, nós nos irritamos, nós não aceitamos, etc. E nós aí nos revoltamos, nos rebelamos aí contra tudo. Mas, quando nós temos a chance de utilizar, nós não temos o pensamento que a Rita Nove falou aqui para a gente, que é o pensamento, poxa, mas se eu fosse o dono da firma, eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Então, não vou oferecer, não vou pagar o cara também para fazer uma coisa que está fora do que foi contratado, fora do que é o serviço da empresa. Pô, eu vou resolver o meu problema, mas eu estou criando outro dono da empresa, eu estou criando outros funcionários daquela empresa quando essa empresa fechar, eu estou criando um para o próprio governo que não vai receber os impostos daquela empresa, daquele serviço que eu estou fazendo, né? Mas aí a gente entra muito nesse campo, né, da astúcia a nosso favor. Então, talvez esse estudo de hoje seja importante porque claro que falar sobre o espiritismo, gente, é muito legal e tal. A gente tem lá obras maravilhosas de Allan Kardec, essas obras de Joana de Ângeles, então, que nos provocam assim, profundas reflexões. Elas são muito legais, tá? Mas se a gente não conseguir, de alguma forma, trazer esse conhecimento para a nossa vida real, para o nosso dia a dia, isso tudo vai se transformar num monte de livros empoeirados nas estantes das nossas mentes. Não vai ter uma serventia muito grande ficar aqui. Aí alguém falou aqui, né? Não estou aqui perdendo tempo, estou aqui, até aqui não gosta de falar, que falou isso, nós estamos aqui perdendo tempo, nós estamos aqui criando amor, nós estamos aqui criando vínculos e tal, não estamos aqui perdendo nossa hora, né? Então, se a gente não conseguir, de alguma forma, usar essas lições para a nossa vida particular, para que a gente possa para que nós possamos nos tornar seres melhores, não vai adiantar muito esse tempo que a gente está dedicando a essas discussões. Então, é importante que a gente comece a se reformar. O espiritismo não é para a gente mudar o mundo, não é para a gente converter todo mundo, para todo mundo virar espírita. A função fundamental, básica do espiritismo é que nós nos reformemos. E essas historinhas que a Joana conta, lá puxando da mitologia, nos ajudam a pensar nisso, né? Que a astúcia é muito ruim quando é usada contra nós. Então, por que a gente usa contra os outros, né? Basicamente isso que eu queria deixar aqui. Agora, eu fui orientado
a falar 40, 45 minutos e abrir para perguntas e respostas. Eu falei um pouquinho mais do que isso, né? Falei quase 2 horas aqui. Mas, deixa eu ver aqui, eu já tenho 1h10 aqui de conversa, então eu vou fazer isso agora. Eu vou abrir para que vocês possam fazer os seus comentários, as suas perguntas, tirarem as suas dúvidas, e aí, caso a gente não tenha, aí eu volto a falar um pouquinho mais. Tá bom? Quero devolver aqui aos meus coordenadores. Tá? Nós temos mais 5 minutinhos, que é para depois os outros 5 a gente poder ir para a prece final e para o encerramento. Eu acho que a Flávia e o Rodolfo, eu acho que você não consegue ver, porque você deve estar com o celular, né? Mas a Flávia e o Rodolfo estão com a mãozinha levantada, então eles dois querem comentar. Então, por favor, passa para eles. Só a gentileza da gente fazer os comentários em mais 5 minutos, tá legal? Fala aí. Flávia, por favor, depois Rodolfo. Acho que é só um complemento mesmo. Eu terminei de ler um livro agora do Richard Simonetti que fala sobre essa questão da ética, né? E ele fala que foram pedir para um matemático no século IX falar sobre o ser humano. E aí ele falou que a gente podia fazer uma equação sobre o ser humano, né? Se o homem tiver ética, ele é igual a 1. Aí, se ele for inteligente, ele vai ser igual a 10, porque você vai acrescentar um 0. Se ele for rico, você acrescenta outro 0 e ele será 100. E se ele for bonito, você acrescenta mais um 0 e ele vai ser 1000. Mas se ele perder a unidade, que é o 1 correspondente à ética, só vai restar os zeros. Ou seja, por mais que a gente tente ser astuto, né? Por mais que a gente seja para o mundo bonito, inteligente, rico, a gente pode até enganar e ser bem-sucedido no mundo, né? Mas a nossa consciência e independente de religião, eu acho que a nossa consciência vai nos cobrar em algum momento. E aí a gente vai ter que ir lá carregar nossas pedras, né? Sem dúvida. Valeu, obrigado pela contribuição. O Breno, sem sombra de dúvida, a astúcia é uma característica marcante de imaturidade espiritual. E para que a gente desenvolva maturidade espiritual, eu acredito, né, num exercício que ajuda um bocado. Quando você está na tua casa, né, que de alguma forma passa por situação de dificuldade, né, briga, assim, discussão, ao invés de você buscar culpados, você deve fazer a seguinte pergunta: qual a minha parcela de responsabilidade nisso? Né? Você não está procurando culpado, você está se inserindo e está reconhecendo que você também contribuiu para isso. Isso deveria também ser feito na sociedade. A sociedade que nós criticamos, ao invés de criticar e procurar culpados, qual a minha parcela de responsabilidade nisso? Perfeito, perfeito. Um abraço. Estou totalmente de acordo, porque a questão que você falou da palavra-chave aí dessa discussão é a maturidade espiritual. A gente está em busca disso. A gente está reencarnando para isso. Mas a gente precisa aproveitar a oportunidade de encarnação e fazer esse exercício que você propõe para a gente estar sempre alinhado com o que nos propõe a doutrina, que é principalmente, e o Evangelho do Cristo, que é principalmente a evolução, o crescimento dentro de nós mesmos, né? É isso, vou passar para a gente encerrar aí, né? Bom, Breno, obrigado. Peço desculpa a todos pelo papel de cronometrista, né? Mas é um papel necessário para a gente colocar o nosso tempo corretamente, certinho, né? Agradeço mais uma vez o convite e eu confesso que eu quero levar a coordenação do nosso projeto um estudo especial que vá só até 23h59, porque 1h30 não está dando. Tem vários não, está complicado. Passam fácil 1h30, mas... Já tem mais uns 15 pontos aqui para falar, mas tudo bem. E eu acredito que o pessoal mais umas 150 perguntas para fazer, mas foi muito bom o estudo mesmo. Agradecendo, agora vamos ao nosso, então, ao prece final, que é com o nosso amigo Marcelo, por favor. Não, o Marcelo saiu. A Flávia, pode fazer, Flávia, para a gente, por favor? Eu acho que ele me incumbiu dessa missão aí quando eu entrei aqui meio atrasada. Como eu pedi muito semana passada, então eu vou fazer hoje. Então, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, aproveitar esse momento em que a gente está aqui conectado
para agradecer pela oportunidade, pelo estudo,